Boa noite! Ela já está aqui com a gente na telinha, a Julieta Amaral. Essa pessoa de bom humor incrível, uma pessoa muito querida, que eu admiro, que eu gosto muito, que eu tenho o maior carinho por ela. E a gente vai hoje conversar com ela. A Julieta Amaral é uma jornalista de mão cheia, lá de Rio Grande. Então, muito feliz realmente de estar conversando com a Julieta. Julieta, dá um oizinho aí pra mim, tu tá por aí, querida? Vamos ver aqui a Julieta. Vamos ver aqui a Julieta, achar ela aqui. Julieta Amaral, tá aqui ela. Vamos lá, agora ela vai entrar na tela aí. Tá entrando a dona Julieta. Oi! Tudo bom? E essas borboletas é para nos saudar? Essas borboletas aqui representam a nova fase da minha vida. Depois que eu me aposentei, depois de 30 anos de RBS, a gente tem um pouco de liberdade para curtir um pouco. Então eu tenho 250 borboletas no meu quarto. É liberdade. Mas que coisa mais incrível, Julieta, é a tua cara. Tu é essa energia toda que a gente sabe, a gente que convive contigo, né? Uma boa noite, obrigada por poder estar aqui comigo hoje, lá de Rio Grande, aqui em Santa Rosa, no extremo aí, praticamente do estado, né? Que linda! Tu sempre, assim, com uma energia, com um astral que eu admiro, que sempre admirei. Que legal! A gente está vendo vários colegas nossos aí que estão entrando, ex-colegas, jornalistas, ex-colegas de empresa, enfim, de vida, de caminhada, como eu digo, né, Julieta? Então, assim, é um momento muito importante. Nesse domingo aí que tá meio friozinho, mas hoje deu uma amenizada, não sei como é que tá aí por Rio Grande, aqui deu um sol lindo durante o dia. Hoje aqui o tempo estava bem nublado, está bastante frio aqui, mas antes da gente começar a conversar, Lisiane, assim, eu vi é uma coisa que eu vi, que eu achei muito interessante. Toda vez que se faz uma entrevista, pedem para citar e para homenagear. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, que é mais descontraído, eu me solidarizo com as pessoas que perderam parentes pela Covid-19. Vai aqui o meu abraço virtual e o meu agradecimento às equipes de saúde que estão aí nos hospitais trabalhando, virando dia e noite para cuidar da gente. Então, antes de falar de mim, eu quero me ficar sensível às pessoas que perderam familiares e agradecer quem está na linha de frente. Eu tenho muitos familiares na linha de frente, inclusive a minha filha, que trabalha em UTI, a minha irmã, que é médica, a minha sobrinha, minhas outras sobrinhas enfermeiras. Então, a minha solidariedade nesse momento bem difícil. Obrigada, obrigada, obrigada. E o tempo aqui está tranquilo. Assino totalmente embaixo das suas palavras. Também é com muita... Nem sei qual é a palavra que a gente vai usar, né? Mas sei lá, é isso. É solidariedade mesmo nesse momento, porque a gente está passando juntos por tudo isso. E como você disse, você tem linha de frente, eu também. Nós temos muitas semelhanças, né? Também tenho um filho fisioterapeuta atuando em linha de frente na UTI, no hospital aqui de Santa Rosa. Então, realmente, a gente fica, né? Tenho também a futura mamãe do Thiago, a Paulinha, ela é médica, Ana Paula Torres é médica lá em Balneário e também atua, né, em Itapema. Então, realmente, a gente tem que pedir toda a proteção para todas as pessoas, para todos nós, né, Ju? Ju, então, conta um pouquinho de ti aí para essas pessoas todas que estão chegando, que uns já te conhecem, outros não. Fala um pouquinho de ti. Bom, meu nome é Julieta Margarida Amaral, uma flor de menina, né? O nome da minha avó por parte de mãe e de pai, né? Julieta Margarida Amaral. Eu tenho 57 anos, eu sou formada em jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas.
E eu sou a primeira jornalista da família. Também tenho uma sobrinha agora, também formada em jornalismo. E eu passei por rádio, eu também fui bancária, eu trabalhei no Correio do Povo, no Jornal Impresso. Minha carteira de trabalho foi assinada pelo Jornal Agora, que é a Escola de Jornalismo aqui de Rio Grande. Infelizmente, esse ano é mais um impresso que fecha. E eu fui parar na RBS, assim, chamada pelo Diniz Júnior. E quando ele me chamou, eu tive muito medo de ir para a TV, né? Aí eu trabalhava no Jornal Impresso. Então, toda vez que ele me chamava, ele dizia assim, Julieta, tu vem aqui conversar comigo? E eu dizia assim, não posso, porque tem tal pauta. Ó, eu tenho uma operação da polícia, e eu dava uma pauta para ele. E enrolava ele, porque realmente eu estava com medo de trocar. Aí no outro dia ele dizia assim, tu vens aqui hoje? Eu digo, não, explodiu uma bomba de coquetel molotov numa escola e eu estou cobrindo ele. Ah, que escola? Aí eu dava uma pauta, até que um dia tu tem que parar de enrolar, né? Aí eu fui trabalhar na RBS, onde eu fiquei quase 30 anos trabalhando na RBS. E foi muito bom, foi maravilhoso. Com certeza, eu acompanhei grande parte, a gente tem muito tempo semelhante, aí tu entrou ainda antes que eu, né? Eu tenho 87. Imagina, eu entrei depois, 92. Mas assim, a gente tem uma caminhada muito semelhante, enfrentamos muitas coisas, né, juntas, tu na tua realidade, eu na minha, só coisas que a gente pôde aprender muito com elas, né? Olha aí, a Eduarda, a Duda Strebe aí, tantos colegas que estão... Beijo grande! A Giana Cunha. Giana Cunha entrando aqui, a minha pequenininha. Crias tuas aí, olha só, né? Várias que começaram comigo. Obrigada, Duda, querida. A Duda também está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Minha sobrinha, ó, a Cristiane. Família está em peso aqui. Minha sobrinha, Rio de Janeiro. É enfermeira, linha de frente. Puxa, Rio de Janeiro. Puxa. Não, a Carla é enfermeira e a Cristiane é advogada. Cristiane é advogada. E eu, o Marcelo Cosme está dizendo. Esse é filho. Esse é meu filho. Gente, Marcelo Cosme é um amigo que a gente conversa. Marcelo Cosme, Globo News, está no Em Pauta, bombando. A gente conversa todos os dias, sabe? É uma amizade, assim, eterna. É eterna, sabe? É uma pessoa, assim, que a gente não se desligou, sabe? Ficou cordão umbilical. Desculpe a mãe dele, mas ficou cordão umbilical. Meu filho. Isso muito mesmo, de mãezona. Porque sempre, muito. Né? Eu me considero, Liz, a pata com seus patinhos, né? Eu sempre gritei muito... É verdade. Quando os guris entravam ao vivo, quando fechavam uma matéria Estado, que era uma coisa muito importante, nacional, eu gritava na frente da TV desesperada, feliz, aquela vibração, sabe, que tem que passar para as pessoas que deu certo. Eu sempre fui muito assim, eu acho que isso é muito legal, sabe? Conta para... A gente passa um dia louco, né? Jornalismo é uma loucura, as pessoas não têm noção... Um minuto de matéria, o trabalho que a gente leva. Então, eu vibrava muito na frente da televisão. Até hoje eu vibro com todos os colegas que eu vejo. Eu também. É muito legal. Porque é aquela coisa que tu sente, tu calçou a sandália, né? Tu sabe o que é a caminhada, né? E hoje a gente está vendo, realmente, Duda, bons tempos. A gente está vendo aí tantas pessoas... Poxa, o Cosme está comandando aquele jornal lá, num momento bem crucial, né? Assim... Poxa, Cosme, parabéns, porque é um trabalho realmente... A pessoa tem que estar super bem informada. Ele entra com gente de todo o mundo, né? De todo o planeta, correspondentes. Está de dono do campo. Está de dono do campinho. Está então, muito bem. É um desafio. E esses talentos aí, eu estou vendo aqui outros que estão entrando, a Tayane Madruga. Meu sobrinho amado, Plínio. Meu sobrinho está aqui também. Querida, tua sobrinha. Olha que coisa boa. A gente está vendo essas pessoas todas que batalham muito, né? Que realmente tem muita coisa para contar. E eu queria muito saber de ti, Ju, como é que o que tu tá fazendo agora? Porque eu sei que tu não paras. É uma loucura, assim, mil coisas que tu fazes. Conta para as pessoas até se inspirarem. Assim, gente, eu escolhi ser jornalista e eu adorei a minha escolha de profissão, no entanto que eu não consegui pensar em outra coisa. Que outro curso eu vou fazer? Eu amo jornalismo. E eu não deixei de fazer jornalismo. Eu continuo recebendo pauta, eu continuo recebendo informação, repassando para os colegas. Assim, eu não sou... A gente nunca é uma ex-jornalista, né? Nosso diploma está sempre na parede, ninguém nos tira essa conquista. Então eu fiz assim, eu cumpri meu tempo de jornalista, me planejei para sair da TV, sabe? Assim, olha, deu...
E agora, assim, ó, eu estou vivendo uma outra etapa da minha vida. Assim, e eu fiz tudo, assim, às vezes eu fico pensando, tem alguma coisa que eu não fiz, que eu tenho arrependimento? Pô, olha, eu não fui a tal local. Não, eu considero a minha missão cumprida. Eu fui muito feliz como jornalista da TV. E agora é um outro momento, Julieta. Eu sempre costumei no jornalismo ajudar as pessoas. Quando eu ia fazer uma pauta de que falta alimento, nós já juntávamos dinheiro, nós já voltava com uma cesta básica para a pessoa, assim, sempre pensando assim, eu não vou esperar a pauta aí no ar para depois essa pessoa comer, não. Então, se a gente tem um dinheiro aqui, nós vamos no supermercado. Eu sempre pensei assim. E o meu pai, a minha mãe, minha família, uma família assim, que o meu pai, tu tirava tudo do bolso dele. Minha mãe também sempre foram pessoas solidárias. E eu agora, eu faço parte de um grupo de Mãos Dadas, que faz muitos trabalhos sociais, ajuda hospitais aqui de Rio Grande, o Hospital Santa Casa aqui de Rio Grande, faz brechó, faz almoço, assim, coordenado pela dona Conceição Mansur. Eu também faço parte do Pedal Quarta Vento, que é um grupo de ciclistas, mas a gente criou o DV Pedal, nós pedalamos para os cegos. Como? Conseguimos um patrocínio da refinaria aqui em Rio Grande e que nos doou bicicletas, capacete, coletes, e nós pedalamos para os alunos da Escola de Cegos toda a segunda-feira. Então, aquilo ali é sagrado. Ninguém me tira dessa minha atividade segunda-feira. É divertido. Nós pedalamos em bicicletas duplas, o voluntário vai na frente, o cego vai na bicicleta de trás, as bicicletas são unidas, e a gente faz a volta aí na cidade, e conversa com eles, e diz, tem um prédio de 2 andares, vai explicando o que são esses prédios. E agora, assim. devidamente, todo mundo se cuidando, né, Ju? Sim, agora está tudo parado, né? As escolas estão fechadas. E agora, então, assim, como a escola está fechada, nossas atividades não podem ser realizadas. Eu também sou aluna da escola de surdos, né? Faço Libras. Olha. Também. E como as escolas estão todas fechadas, a gente não pode, né, Lisiane, só assistir essa pandemia. Eu acho muito horrível quem está assistindo. Eu estou em isolamento social. Não, mas alguma coisa tu pode fazer. Só um pouquinho, né? Então, assim, se eu não sei fazer nada artesanal, então quando eu vou no supermercado, uma vez na semana, 2, quando eu vou fazer as compras para mim, eu vejo se o meu hospital não está precisando de material de higiene, material de limpeza, lâmpada, o que seja, e entrego no meu hospital. Já está feito alguma coisa. Como eu faço corte e costura também, eu costuro também para... Isso aí foi tudo depois, quando chegou a aposentadoria. Como eu faço a aula de corte e costura com a professora Vera Oriente, então, assim, eu costuro, quando eu levo roupa para os hospitais, eu já levei roupa para UTI pediátrica, então eu já levei algum material também para outras instituições. Então, como os hospitais, nesse momento de pandemia, estavam precisando de uniformes, nós juntamos um grupo de costureiras voluntárias e costuramos gratuitamente. Fizemos roupa para o Hospital Universitário e para o Hospital Santa Casa de Rio Grande. Então, a gente pega as roupas cortadas, vem, fecha as roupas. Nós somos um grupo, eu, a Carmen, a Marcinha, a Fabi, a Vivi, a irmã da Fabi, nós todas, cada uma na sua casa, não tem aglomeramento, nada. Cada uma pega 20, 30 uniformes, a gente fecha esses uniformes e entrega nos hospitais. Tá certo. Tudo que a gente pode ajudar, nós fizemos uma vaquinha eletrônica, com a Associação dos Corredores de Rua, arrecadamos recursos, precisavam de pranchetas para UTI, nós compramos, precisavam de aventais, nós mandamos fazer, precisavam de uniformes, tudo a gente vai confeccionando. Quer dizer, mão na massa mesmo, né, Julieta? Mão na massa, e voluntariado. É voluntário. Isso tudo é que a gente pode fazer assim, para não ficar assistindo a pandemia. É para realmente ser solidário. Porque eu acho que aquela pessoa que está em casa trancada com medo de morrer, tudo bem, ela está seguindo o isolamento social, mas ela tem condições de pensar e ajudar. Nós precisamos ser solidários. Eu fico muito indignada quando eu vejo assim, olha, as pessoas não queriam ajudar. Então, tu é ser humano para quê? Né? Tu tem que, alguma alternativa tu vai conseguir ajudar as pessoas. Isso faz bem, né, Julieta? Isso faz bem, né? Gente, eu vou entregar as roupas lá, eu fico numa alegria que tu não imagina, né? Tu pensou assim, eu consegui contribuir. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz demais. Todo mundo também, né? Sim, e aí essas pessoas dizem assim, quando tu posta assim, olha, com a ajuda de tantas pessoas, nós conseguimos entregar tantos uniformes, aí aquela pessoa posta assim, não é um veneno, mas aquele, mas o hospital tal está precisando de lençol. Vocês poderiam mandar. Aí eu já pergunto, por que você não junta mais 1 ou 2 pessoas, consegue comprar, ou consegue...
tem que ser multiplicador, não só cobrador, né? Tem que ser Multiplicador. multiplicador. Adorei essa É, palavra. Adorei essa palavra. sabe? E às vezes eu digo assim, e tem que saber o que quer priorizar. Olha, o nosso hospital está precisando de tudo isso. Então tá, mas você está brigando por iluminação na sua rua? Então tá, vamos um pouquinho, não vamos iluminar e nós vamos comprar sei lá, um respirador, sabe? Vamos aprender a priorizar. Isso é que às Exatamente. vezes, me tira da linha de conforto. Se as pessoas só cobram e não ajudam, O pessoal está sabe? comentando aqui bastante essa questão da solidariedade, como é importante isso, né? As pessoas estão comentando. Tem recadinho do Paulo Brito aqui também, pra gente. Feito! O Paulo Brito, eu acho que juntando nós duas aí dá uns 60 anos de jornalismo, hein? Quase. Bah, não, dá mais. Eu me formei, eu tô formada, vai fazer 35 anos já. Pois E eu é. comecei a trabalhar antes. Então, Já dá tempo, Paulo Brito. é. O Brito Tem também, razão. ele é uma pessoa muito bacana também, que super envolvido. Julieta, mas lembra um pouquinho das histórias, porque eu sempre ficava muito encantada com as tuas histórias, as tuas reportagens, das coisas que você fazia. Eu me lembro muito daquela história do Bahamas, do navio. Como é que foi aquela história? Conta pro pessoal. Bom, o Bahamas foi um navio que atracou aqui no porto de Rio Grande e ele estava com vazamento de ácido. Então foi um navio que... Aquela história se prolongou, parecia uma geração, porque durou 9 meses a história do Bahamas, né? E derrama ácido, e vem, o Greenpeace veio aqui, fez um protesto, era mobilização, e a gente ia todos os dias naquele navio. Aí depois diziam que talvez tivesse algum contrabando nas paredes do navio. Foi uma novela. Matéria Estado, fizemos matéria para o jornal Hoje, foi bem polêmico, né? Mobilizou, não vai ter safra de camarão, não pode pescar. Então foi bem polêmico. E aí, na hora de que não pagaram os recursos do Bahamas, né? Vamos tirar esse navio do porto. Aí, vamos levar o navio para afundar. Então, nós fomos no navio Atlântico Sul da universidade, eram 21 homens dentro do navio e eu de mulher. Então, assim, né? Mas todo mundo se respeitando, numa boa, né? Aí era gente passando mal. Eu voltei mais gorda, até digo, né? Eu almoçava, jantava, eu não enjoo em mar, em ar, ainda não enjoo em lugar nenhum. Nasceu Aquele negócio quando tu tem né? que trabalhar. Sim, mas quando tu tem que trabalhar, tu bota na cabeça de que nada vai dar errado, né? Aí a gente falava, e eu deixei a minha filha Carolina pequena aqui, né, com meu marido, Pedro, né? Então tinha que falar pela Embratel, né? Câmbio, mãe, como é que tá a filha? Câmbio, desliga. Minha mãe, não, tá tudo bem. Aquelas coisas, acho que nem era 2000 ainda, era 99, não me lembro bem, Barramos. E nós levamos esse navio para afundar. Todo mundo dentro, assim, aquela festa, vai afundar, vai afundar. A RBS levou um mergulhador, era o Azeredo, o repórter, que foi comigo também, né? Então, nós naquela euforia, nós vamos ver esse navio afundar, essa história vai terminar. Aí, quando o Maurici Ribeiro Ferreira era o cinegrafista, que me acompanhava. Aí, quando nós estávamos de noite, assim, batendo papo, e daqui a pouco o Maurici disse, que luz é essa? Quando nós acordamos de manhã, todo mundo foi dormir de madrugada, tinha um baita de um rebocador do lado da gente, monstruoso, que veio levar o navio, ia resgatar. Aí fizeram aquela negociação, Marcelo está dizendo, sim, foi 99 Bahamas, está gritando aqui o Cosme. E aí, quando a gente fez... tá ligadaço, amigão. Aí, quando a gente fez aquela negociação, leva o Bahamas, traz o Bahamas, aí eles resolveram pagar, tinha que depositar não sei quantos milhões de dólares no banco para levar o navio. E aquela negociação intensa, e assim, aquele rebocador à nossa volta, e os caras nos botes, que a gente não sabia se estavam armados, a gente assim, nós vamos morrer. Nosso desespero era total, nós desesperados, assim, que ia ter um tiroteio ali em alto mar. E aí, resumindo, eles acabaram levando a embarcação e nós não vimos o Bahamas afundar. Foi a maior decepção da minha vida não ter visto o Bahamas afundar. Mas, assim, a gente passou aquela semana inteira rindo. A gente ria dia e noite, assim. Mas foi uma história que valeu, assim, muito a pena. E assim, a gente fazia matéria, vibrava, entrava, quando conseguia para entrar ao vivo, conseguia falar por rádio, tudo era uma festa, né? Foram coisas muito relevantes. Coisas que eu me lembro que eu acompanhei muito também foi embarcações que afundaram aqui em Rio Grande, que depois resgataram os pescadores. E aí eu entrei ao vivo e, claro, assim, tu interfere na matéria, né? Mas pro bem. Eu dizia para os pescadores, deem as mãos e cheguem de mãos dadas com as mãos para o alto, né? E foi uma foto que ficou brilhante, foi uma coisa que foi alegre, mas assim, só tu ver a alegria das famílias, mas tem ao lado brincalhão, né? Posso te contar uma? Toda vez que eu entrevistava uma senhora no naufrágio, ela dizia, meu filho está vivo.
Ó, a minha esperança de fé é que meu filho está vivo. E quando meu filho... Aqui, ó, a Paola está brincando aqui com os pinguins aqui. Pinguim Julieta e era com a Marcelo Cosme com os Julieta e o pinguins. Cosme na FURG. E aí essa senhora, toda vez na entrevista, ela me dizia, o meu filho não morreu, eles estavam desaparecidos há uma semana. O meu filho vai chegar e eu vou fazer uma feijoada para o meu filho. Pai, e ela se tornou a grande referência daqueles pescadores desaparecidos. Os depoimentos dela eram fantásticos. Então a gente já ia direto nela, né? Ela sempre dava um depoimento vibrante de que assim, ó, meu filho está vivo. Quando eles foram encontrados, que a gente foi até o cinegrafista Newton Costa, que estava comigo, a gente foi na Marinha, no 5º Distrito, todos os dias a gente ia lá para fazer uma matéria, tinha que fazer, tinha um grupo de pescadores desaparecidos, em Porto Alegre pedia matéria, nós tínhamos que fazer. Então, quando nós chegamos lá, nós não sabíamos mais o que fazer de matéria, porque já não tinha mais assunto. Eu digo, bom, vamos pegar o pessoal da estação de rádio, vamos fazer algumas imagens deles tentando contato com o mar, para ver se tem alguma notícia dos pescadores. E na hora que nós chegamos na hora certa, no lugar certo, o Morgado, que era da Marinha, e disseram, eles foram localizados. A embarcação, a embarcação e o avião que estava lá da Marinha tinham acabado de localizar os pescadores. Bah, então foi naquela hora certa, aquela alegria. E ele estava vivo. Aí fizemos a reportagem, todos vivos, era um grupo. Aí quando eles chegaram... Quando eles chegaram, aquela mãe era o destaque, né? A mãe dizia que eles estavam vivos, que ela ia fazer uma feijoada para o filho. Tá, eu disse, não, essa aqui tem que ficar bem na beira do cais para a primeira ser abraçada, eu montando a matéria na minha cabeça. Aí quando o navio chegou, com eles com as roupas da marinha, a mãe na beira do cais, nós em cima daquela mãe, e aí tá, a matéria ficou brilhante. E ela prometeu a feijoada, né? Eu vou fazer o prato que mais meu filho gosta, a feijoada. Eu fui na casa dela, né? E aí eu disse assim, a senhora fez a feijoada? Ela olhou para mim e disse, ué, tu trouxesse o feijão, a patinha, as coisas? Eu prometi, mas quem tem que pagar o feijão é tu. Era eu que tinha que pagar o feijão. Aí caiu, né? Aí eu voltei para a TV decepcionado, pô, foi tão brilhante, mas na hora acabou que era eu que tinha que pagar o feijão, mas não fui eu que fiz a promessa. Mas são coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem, mas a gente se divertia. Nós fazíamos futebol, nós fazíamos assim, ó, chover aqui. Porque a TV Rio Grande... Futebol, a Gretchen foi editora. A Gretchen está aqui! A Carmen Lopes. Nós fizemos chover. A Carmen Lopes, no esporte também. Pelotense, né? A Carmen Lopes, que eu saiba, né? Também, da região. E aqui, ó, uma coisa que as nossas equipes aqui de Rio Grande tinham muito e tem, é assim, ó, o Faro para Notícia, a comunidade muito participativa. Uma vez eu estive em Porto Alegre e disseram, a comunidade de Rio Grande é que mais participa. A TV ficava muito no centro, então as pessoas desciam do ônibus e caíam na TV, sabe? E era muito assim, e eu tenho coisas na história da vida assim que não dá para acreditar, tipo assim, ó, eu estava almoçando num restaurante e recebi uma ligação. E aí era um homem me ligando de alto mar, dizendo que uma tripulação estava naufragando e pedindo ajuda, sabe, assim, de como é que sorteio meu telefone. E aí ele disse assim, não, mas eu consegui através da sua filha, não sei o que. Então, assim, as pessoas tinham uma proximidade com a gente, sabe? Impressionante. Aí a gente foi, ligou para a Marinha, e sabe, a matéria surgiu e era verdade. Uma vez eu estava na formatura. Uma vez eu estava na formatura da minha filha em Porto Alegre, elas foram em fisioterapia, nós nos arrumamos para ir para a formatura, me ligou uma mulher de dentro do presídio e disse, está tendo um motim. E eu disse, cinegrafista, corre do presídio, está tendo motim. É verdade. Todo mundo tinha o meu telefone. Eu nunca escondi isso, as pessoas ligavam. Tu tinha muitas fontes, né, Julieta? Até hoje tem. Julieta, a Carmen disse que ela é do Alegrete, tá? Só para deixar claro. Do Alegrete? Eu quero saber no comentário. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Quem entrou agora foi a minha amiga Rosane Borges, que é aquela que nós ficamos presas dentro da FIARG. Foi por culpa da Rosane. O lanche da Rosane era muito grande. Não, mentira. O papo estava bom demais. Eu, ela e a Lucilene, nós ficamos presas dentro da FIARG. Ficaram presas que ela estava bem. Julieta, e escuta, e aqui quem comentou aqui sobre a rainha e o rei Momo aqui, que alguém comentou? Meu marido! É o meu marido! Essa história... Que história é essa? Essa história é uma história que a gente pode depois até debater mais adiante. É assim, ó.
eu entrei na TV em 1987. Né? No final de 87, no início de 90, eu fui fazer uma reportagem na casa de um prefeito daquela época que tinha estourado uma bomba de coquetel Molotov na casa dele. Então era uma matéria triste, né? Constrangedora assim para fazer, a gente entrou com muita educação, a bomba tinha estourado, não tinha nada demais, pegou na janela, não causou dano, causou um dano da quebra de um vidro, mas não feriu ninguém. Aí eu entrei na casa, eu era super novinha, tinha 23, 24 anos, eu tinha 49 quilos, negra, e o cinegrafista tinha 120 quilos, cento e poucos quilos, Rudimar Psione, branco, e uma das pessoas, das senhoras que estava na casa, me pegava pela mão e dançava comigo. Dançava, pegava pela mão, e eu olhando, fazer uma matéria triste, constrangido, esperando que liberassem, a gente fazia as imagens, e a senhora dançava comigo. E aí, insistindo assim. E aí a neta dela disse assim, mas vó, mas de onde tu conhece ela? Não, eu conheço ela, dancei com ela na Marechal Floriano. A Marechal era a rua principal, uma das principais de desfile. E aí eu continuava quieta. E ela disse assim, não. Aí a guria insistiu, mas da onde tu conhece ela? Ela é a rainha do carnaval e ele é o rei Momo. Então eu digo, eu nunca concorri à rainha do carnaval, mas fui rainha do carnaval. Por quê? Porque na década de 80, 90 não tinha negro na TV. Então eu não podia ser repórter. Eu tinha que ser quem? A rainha do carnaval. Né? Gente do céu, realmente. Então, assim, a questão do racismo que a gente vai debater, né? A questão do racismo presente que eu senti quando eu entrei na TV. Porque, na realidade, assim, pode ser divertido, risonho, a gente ria até na hora, mas tu te dá conta assim, por que ela nunca ia imaginar que eu estava repórter? Não, por quê? Porque eu era negra. Na porque cabeça, eu sou negra, né? Aquilo são a rainha do carnaval. Os modelos mentais que se tinha, né? Julieta, que se tem. Que se tem ainda, né? Porque é bem importante Sim. que você está colocando, né, Julieta? Assim, por exemplo, a gente está... tá uma loucura, os Estados Unidos todo, o Brasil também protestando, aquela coisa da morte do senhor Floyd e tal, né? Mas o Brasil tem um problemão com a questão do racismo que fica muito velado, né, Julieta? Eu tenho ouvido muitas histórias, eu tenho ficado sabendo... E a gente está vendo muitos fatos. Então, assim, tu estás dando um depoimento teu. E quantos outros depoimentos tu terias ainda sobre essa questão como assim, profissional? A gente diz que o racismo é velado. O racismo é evidente, ele não é velado, ele está presente diariamente, tu tem que acordar e te lembrar que tu é negro. Então, assim, o racismo só atrapalha o país. Só atrapalha o desenvolvimento. Um exemplo do racismo, que está bem claro, assim, nós estudamos história. Quantos negros tu aprendeu na história do Brasil? A história do Brasil não mostra o negro. Onde é que o negro está na história do Brasil? Quem é que diz? Machado de Assis alguma vez disseram que ele era negro? Quando falaram, assim, a gente não aprende nossos líderes negros. Então, os negros passam na história como se não tivesse passado pela educação. Nós ajudamos na construção deste país. Então, assim, tivemos negros importantes, foram os maiores geólogos do mundo. Nós tivemos negros em vários setores. Eles não são contados na história. Nós não aprendemos quem foram. Nós não aprendemos assim, quem foram os negros. O que os negros fizeram no Brasil? Parece que ficaram sempre dentro de uma senzala, que o país cresceu e o negro não cresceu, não evoluiu, quer dizer, não teve presença, e isso é racismo puro. Quer dizer, todo negro contribuiu para o Brasil, mas ele não aparece, a evidência. Aparece o negro quando ele é assassinado. E a gente está vivendo esse momento do Floyd, que os Estados Unidos é muito forte nessa questão, porque os Estados Unidos tem uma igreja muito forte, né? As igrejas negras, elas fazem presença. Os atletas negros também fazem muita diferença. Então, a gente saiu para a rua porque mataram um negro. Mas a gente teve a Ágata, que foi morta dentro de uma van. A gente teve esse menino agora, que foi morto dentro de casa. Agora teve o Miguel, que está preso no elevador. A gente tem, no Rio de Janeiro, no ano passado, num período de 10 meses, foram 6 crianças executadas dentro de escola, dentro de casa. Então, assim, é uma coisa bem presente. Sabe? E tu tem assim, quando a repórter, aquela abertura que o Em Pauta deu, com 6 negros apresentando o programa, e quando a repórter diz que tem que colocar o microfone na frente para mostrar que tu é da Globo, que tu é da RBS, eu passava por isso. O microfone no peito sempre, para dizer assim, olha, eu tô aqui porque eu trabalho, eu sou jornalista. Porque a minha irmã a tendência é não te ver como uma jornalista.
Sim, a minha irmã é médica em Porto Alegre. Então eles perguntam assim, doutora, quando é que vem acho que a minha irmã é enfermeira e fico esperando a chegada da médica. Minha irmã é médica, sabe? Então, assim, tu sempre estão achando que tu não é quem tu é. Não, a Julieta não pode ser repórter. Não, a doutora Luísa não pode ser médica. Então, assim, isso é racismo. Isso literalmente é racismo. E eu espero que não seja uma moda, né? Ah, aconteceu esse fato. A gente que faz notícia, né, Elisiane, sabe disso, né? É, Tu tá. viveu o caso do menino Bernardo, né? Até matarem outra criança, ele passa a ser o grande foco, É. né? Depois o assunto vai mudando, né? Então, É, assim, a gente espera que não seja moda, a gente não quer, assim, ó, meritocracia. Ai, a Julieta é repórter. Não, eu não queria ser uma repórter negra sozinha, eu queria trabalhar com vários colegas negros. Não é meritocracia eu estar sentada num teatro, né? Só eu. Não, eu quero... Eu noto que quando sou só eu, é porque tem alguma coisa errada, né? tem uma Por coisa que não tem errada. mais negros no local onde eu tô? É. Sabe? Né? Então, assim, ó, a gente tem que fazer... Um exemplo que deram. Se você vai... A fila do Cine, a maioria é negro. E se você for pedir para um negro saber inglês, francês, para assumir um trabalho, não vai ter condições. O negro não tem condições, muitos, a maioria, de fazer cursos à parte para concorrer com o mercado de trabalho. Então, a gente já vai com um ponto a menos por causa da cor, né? Se tu entrar numa fila e tiver 2 brancos, 2 negros e tiver 2 vagas, os 2 brancos já estão na nossa frente, por causa da cor da pele. E tem, Mesmo que a gente saiba muito. exatamente. Julieta, e tem também, por exemplo, na tua família, aí, como está citando exemplos bem, digamos assim, fortes até mesmo, né, de profissões bastante visíveis na sociedade. E a tua filha também na área da saúde, quer dizer, você... Dói ouvir a Sara Kirchhoff tá falando aqui, né? A Sara é uma pessoa fantástica, ela mora em São Paulo, ela também é jornalista, trabalhou aqui conosco. Então, eu acho que é muito importante também tu como mãe, a tua filha, a formação e aquela coisa, a Maju comentou isso, de quão é importante nós, como mães, ajudarmos isso a incentivar nossos filhos no respeito e nossos filhos no crescimento também. Tu como mãe, tu deu essa coisa de puxar pela educação, esse diferencial que tu teve. Tu sabe assim, ó, nós temos uma filha só, eu e o Pedro, a Carolina é filha única. Então, assim, ó, ela teve... Nós apostamos na educação dela assim, ao máximo. A minha filha é doutora em ciência da saúde. Ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela fez um concurso público, ela é uma funcionária do MCR. Então, assim, ó, o que tu puder investir no teu filho para a educação é prioridade. Ele tem que estar preparado, porque esse mercado de trabalho ele é muito duro, sabe? Principalmente para o negro e principalmente também para a mulher negra. Pior ainda para a mulher negra. Então, assim, ó, tu investir na educação do teu filho e dizer para ele que ele tem condições de ir aonde ele quiser ir, que ele tem que evoluir, que ele só depende dele, isso é muito importante. Porque tu não pode ficar naquela assim, que fica quieto, porque tu é negro, respeita, o fulano tá passando na tua frente, mesmo que tu tenha mais condições com ele, eu te posiciona, sabe? Bom, tu sabe, né, Lisiane, eu sempre fui de me posicionar, eu ia para as reuniões em Porto Alegre, eu brigava, assim, ó, eu sempre digo, eu não tenho medo. Eu falar, entre aspas, aquela colocação, se ninguém vai me matar, vou me dizer sim ou não. Então, até mexiam que eu era a dona da TV Rio Grande. Eu digo, sou. Por enquanto que eu estiver aqui, eu sou a dona da TV Rio Grande. Nas reuniões ela farra, né? Até o seu Jaime dizia que eu dormia na RBS, porque eu era dona da RBS Rio Grande. Mas é assim, ó, eu sempre briguei pela minha posição. Briguei feio mesmo, com muita gente, se eu tiver razão, assim. E é isso que acontece na realidade, assim, ó, não deixe passar por ti. Se debochar, aquela coisa do macaco que acontece, né, de fazer que volta e pergunta, sabe, assim, não deixa para trás. Se tu tiver condições de posicionar, e uma coisa que a gente nota que nos Estados Unidos, tu viu que aquela cena do Floyd, aquela pessoa com o joelho na perna, na cabeça, né, que dói até hoje quando a gente vê aquela cena, sabe, aquilo ali foi gravado. O americano, ele é rápido, ele pega um celular e grava, sabe, ele mostra, matar a cobra e mostrar o pau, aquela coisa assim, né, que a gente já não vê tanto no Brasil, sabe? Aquela postura de vou gravar, vou mostrar, sabe? Então, assim, isso nós estamos precisando mais. Nós estamos precisando de mais, assim, olha, vamos para frente, vamos brigar. É isso que a gente precisa mais. E a gente tem a rede social, né, Julieta? Hoje todo mundo tem um celular na mão.
Então, é Sim! pautar. Olha o Anderson Vargas aí, o Saulo já passou por aqui também, nosso colega lá do Oh, Globo beleza! Repórter, né? Então, assim, o Anderson, fantástico, sempre trazendo ótimas pautas. Saulo, querido, um beijo enorme no teu coração. Fernando Beijo, Saulo! Guimarães. Meu, gente, é tão bom a gente... Fernandinho, a gente conversa todos os dias, eu e Fernandinho. Fernando, bota aí, de que eu te chamo? De que tu me chama? Bota aí. Ah, tem um apelido. A Tem um Roberta apelido. Salinê também tá mandando coraçãozinho. Adoro vocês, querido. O Saulo, excelente profissional do Globo Repórter, né? Pautas. O Rafael Risto é uma pessoa fantástica também, está em São Paulo. Como a gente tem talentos, pessoas incríveis, que a gente Tá. sabe que tem vontade de madrinha. Ele botou. Madrinha! É madrinha! Querido! É uma São pessoas figuraça, que a gente. gente não perde a ligação, né? São É. pessoas que a gente não perde a ligação. É verdade. Mas, gente, A Ivani Schitz também estava mandando recadinho para gente, né? Essa questão de... A Paola está dizendo assim, ilumina. Realmente, Julieta, tu tem uma luz, assim, é uma coisa muito engraçada, porque onde a gente te encontra, e eu vou dizer eu como né, amiga, tu muda o ambiente, sabe, Julieta? Tem uma energia, uma coisa que tu muda. Assim, se a coisa está de baixo astral, porque assim como ela está falando aqui, ela é assim. Então, eu fico imaginando tu agitando na costura, no pedal. Eu vejo que tu tem uma brincadeira toda no futebol. Tu foste transmitir jogo de futebol também no teu tempo de rádio? eu trabalhei na Rádio Cultura Rio Grandina. Então, assim, a gente acompanhava as equipes de futebol na segunda divisão. Então, a gente ia para campo. Nós íamos para campo fazer São Rio Grande e Bagé, nós acompanhávamos, e eu fazia comentário de campo, naquele jeito, né? E uma vez aconteceu uma coisa aqui, que não me lembro quem era, estava jogando Rio Grandense e outro time. E eu estava fazendo os comentários de campo. Sabe aquela coisa assim, um jogo parado, 0-0. E aí, daqui a pouco, dois jogadores bateram de cabeça no campo e caíram desmaiados. E eu estava muito longe, porque eles caíram num campo que estava na esquerda e eu estava na direita. E eu era a única comentarista ali de campo. Quando eu fui invadir o campo, que o jogo parou, eles desmaiados, quando eu fui invadir o campo, o juiz não deixou entrar. E aí eu fiquei narrando à distância. O que eu via, eu ia dizendo. E aí o médico que estava lá, doutor Mauro, ele entrou no campo. E aí ele se movimentava lá e atendia os caras e fazia assim que escutava. E eu dizia assim, doutor, tá fazendo respiração boca a boca. E o doutor tava com rádio e os fones, ele olhava para mim e dizia assim, não. E eu digo, tá fazendo respiração boca a boca. E era uma pá. Então a gente fazia futebol assim. Eu sempre pensei assim, tudo é notícia. E tudo vai dar notícia. E se tu fizer bem trabalhada, ela explode. Uma vez, os guris foram fazer o jogo, era o Maurício Gaspareto, e não me lembro quem era o cinegrafista. E no campo do São Paulo, entrou um cachorro. E o jogador pegou o cachorro no colo, tirou do campo e voltou para jogar. Não é que ele marcou o gol? Qual é a história? O cachorro deu sorte. E vamos procurar o cachorro no outro dia. Era a cidade inteira procurando cachorro. E saiu no Globo Esporte, não me lembro, parece que foi a Natália que fez a matéria. Então, tudo rende, sabe? Tudo a gente faz render. E Então, eu sempre dizia assim... as histórias da vida real, né, Julieta? É ter um Muito, olhar jornalístico, muito. né? Sim, e às vezes eu dizia assim, gente, se tu não tem matéria, dá a volta na quadra. A gente encontrava. Aí, assim, ó, saí e dei a volta na quadra, o guardador de carro. A senhora sabia que roubaram uma imagem do não sei o quê, do busto? Ah, mas fez chover, corria todo mundo, a prefeitura corria, todo mundo para fazer ocorrência, e ninguém sabia. Então, assim, a gente ficava sabendo de coisas assim que os caras diziam, assim, os editores diziam assim, mas da onde que vocês descobriram essa pauta? Sabe? Nós fazíamos chover, mas Julieta, com muito prazer, com muita deixa alegria. eu te falar que tem uma coisa muito legal em ti, assim, também nessa questão que tu tá trazendo muito forte, o pessoal tá comentando muito essa coisa de tu trazer a força, né? Mostrar essa questão da posição, do posicionamento que precisa realmente marcar presença, né? Da consciência negra, de tudo, da importância do ser humano. E aí eu entro numa questão que eu sou uma pessoa que gosto muito de toda essa questão ambiental. Eu sei que está fazendo um trabalho também de ativismo numa ONG americana, Oceania, pelos mares, preservação dos mares, né?
É assim, na realidade, eu faço assessoria de imprensa para a Oceana. É uma ONG americana, Oceana, protegendo os mares do mundo. Então, eu sou a única jornalista no Rio Grande do Sul. Na realidade, a ONG faz um trabalho que, assim, ó, eles reuniram, foi um trabalho maravilhoso, uma execução maravilhosa, maravilhosa, porque foi assim, ó, ordenamento do setor pesqueiro foi feito através da ONG Oceana, com a ajuda da Universidade do Rio Grande, com a ajuda da Prefeitura, com a ajuda de vários órgãos públicos e principalmente dos pescadores artesanais. Então, eu que participei de todas as reuniões, a gente saía do Rio Grande do Sul, daqui de Rio Grande, com representantes de pescadores de todas as colônias de pescadores do Rio Grande do Sul. E eles se reuniam junto com pesquisadores das universidades e mais os donos de barco. Quer dizer, pessoas que brigaram o tempo inteiro, os donos de barco com os pescadores, se juntaram para fazer o ordenamento do setor, porque o peixe está indo embora, daqui a pouco não tem mais peixe na nossa região. Então, assim, ó, vamos acabar com o arrasto. E foi muito estudo, muito trabalho, e foi lindo ver a emoção dos pescadores artesanais, homens humildes, que mal foram à escola, dando informações aos pesquisadores para que o projeto fosse muito bem amarrado para passar na Assembleia Legislativa do Estado. Então, tu vê aqueles dois pescadores e pesquisadores juntos, na mesma mesa de discussão, mais os armadores, os donos do barco, preservando o meio ambiente para que os filhos deles, os netos, consigam pescar, foi sensacional. O olho deles brilhava quando eles se juntavam na mesma mesa, sabe? Todo mundo igual, todo mundo, a gente almoçava junto, ficava todo mundo no mesmo local. Então, assim, eles diziam assim pra gente, Julieta, eu nunca pensei que eu fosse estar aqui com esses homens letrados, eles diziam. Esses doutores, nós estamos conversando com os doutores. E isso deu muito certo. Então, assim, o arrasto foi afastado das 200 milhas e nesses 2 últimos anos, a safra de camarão, a safra de várias espécies veio em grande quantidade. Por quê? Um projeto que uniu todo mundo. Olha só, Julieta, eu vou ter que botar, porque ela está me perguntando aqui, a Paola, ó. Ela quer saber se nós sentimos falta da correria do factual da TV. Eu vou só falar rapidinho que a entrevistada hoje é você aqui, tá? A Paola que está perguntando, né? Tô vendo. Mas assim, Paola, a Paola também falou sobre a Iluminada. Nova fase, novo ciclo. Então, assim, ó, tudo que tu viveu. Agora é novo. Então, assim, ó, tudo muito legal, mas a gente tem que viver o nosso novo momento, né, Ju? Pelo menos para mim é assim. Poder me dedicar mais à família e fazer os trabalhos que eu estou fazendo como influenciadora também, que está sendo muito bacana, é tu sentir o outro lado, né? Eu não sei, Ju, como é que tu vê tudo isso, mas assim, ó, uma saudade, tu não sei, tu tem aquele prazer de saber que tu ajudou. Para mim é assim. Olha, eu acho assim, ó, às vezes quando a gente lembra, a gente sente um pouco de saudade, assim, ó. Mas assim, não, eu acho que a missão da gente foi cumprida. E é momento de abrir espaço para outras pessoas ocuparem o espaço que a gente deixou. Mas assim, ó, a minha vida continua uma correria, sabe? Então, é outra correria que a gente tem, né? Eu também gravo para shoppings, para supermercado, para tudo. Eu também faço vídeos também. Mas assim, ó, claro, o prazer quando a gente lembrar, vai daquela correria de fazer isso, assim, ó, uma saudade muito gostosa, uma saudade especial. Não assim, uma saudade que dê vontade de voltar. Agora é um momento assim, ó, que pra gente é muito bom. Não ter horário, porque a gente tinha aquele horário puxado, enlouquecido. Eu trabalhava que nem uma louca, eu queria fazer tudo, 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 de manhã, de tarde, de noite, sabe? Mas o meu apelido era o Sem Família. O Já Tô Indo. O Sem Família e o Já Tô Indo. E Porque, ligada no olha, 220. 360, eu acho. Porque, olha, tem um bolo, vai ter um aniversário aqui em casa. Eu dizia, eu já tô indo. Meu pai me apelidou de já tô indo. Porque eu chegava, uma vez para o ano novo, eu cheguei 10 à meia-noite. Sabe? Então, assim, eu era o já tô indo sempre. Mas, assim, saudade, uma saudade positiva, assim, de lembrança. Acho que é mais uma lembrança. Ah, eu me lembro quando eu corria para fazer tal coisa. Ah, eu me lembro sabe, de tal evento que a gente ia. Mas, assim, ó, ai, uma saudade de voltar não tem. A Não tem Roberta mesmo, assim. tá falando aqui que é isso assim que ela sente também, que é um ciclo concluído, uma saudade gostosa, mas sem vontade de voltar, porque é uma fase que já passou. Agora tem outras, né? Sim. Né, Juju? Então, assim, ó, é muito legal tudo isso. E isso tudo só nos ajuda a gente encontrar realmente. Eu acho que o que é importante na nossa vida é justamente o propósito, né? Aquilo que a gente sabe, que a gente
veio aqui. A gente nunca vai deixar de ser uma contadora de histórias, uma comunicadora. Como tu disseste, eu também não. Assim, as pessoas às vezes me pedem, divulga tal coisa aí pra gente precisa para o empreendedorismo de alguns jovens. Eu divulgo, né? Me mando aqui, eu divulgo, porque assim, ó, isso é importante, se tu puder contribuir. O que tu puder contribuir para ajudar as pessoas. Isso é energia. O ser humano, ele só se sente bem quando ele contribui, ele ajuda, né, Ju? Aí a gente se sente viva, né? Claro. Não, e assim, ó, as pessoas não acreditam que eu me aposentei. Eu digo, olha, me manda pauta, me pede agenda cultural. Eu digo, gente, estou aposentada. Mas como tu tem contato? E quando passo pauta, eu passo para o Gaspareto, eu continuo ajudando, qualquer informação que eu tenha, eu passo. É muito legal isso. A gente não deixa... O jornalismo segue correndo nas veias, né? Segue correndo, assim. Às vezes... A polícia, os caras, os amigos, aqueles, Julieta, prenderam fulano, olha, sei que, negrinha, brincando assim. Não, mas a gente continua apoiando as equipes. E assim, ó, e uma coisa assim, ó, e defendendo. Porque estão sempre achando que o jornalista é mentiroso, né? A gente tem uma fama de, mentiu dado, mentiu. Agora essa polêmica de, eu tenho mais mortes, tem mais vivos. O jornalista mente a informação, o jornalista esconde a informação. O que mais o jornalista quer é dar informação. O que mais o jornalista quer é dar a informação correta. O que mais o jornalista quer é pensar como telespectador, como ouvinte do rádio, como leitor do jornal impresso. Por que nós vamos querer dar informação errada? A gente luta, uma coisa que a gente luta muito é para conferir a informação. Então, assim, e outra coisa, o jornalista só dá notícia ruim. Nós não produzimos as notícias, nós somos contadores de história. A gente não isenta. Exato. A gente não isenta. É a vida sabe? real. Então, as pessoas sempre botam a culpa no jornalista, né? É sempre culpa do jornalista, né? A famosa culpa do mordomo, né? Os telejornais estão pesados, vocês só dão notícias de morte. Os telejornais estão ruins, etc. Não, é factual. E se você não dá, não deu porque querem esconder, né? E se tu dá, deram errado para provocar a informação. Então, assim, ó, a gente tem seriedade, é o que eu peço, nós temos seriedade na nossa profissão. Nós não vamos querer dar uma informação nunca errada, porque ela vai ser desmentida. É que nem dizer assim, tem tantas pessoas morreram aqui no Rio Grande, só tem o ML. Tenta para lá e pergunta. E tem 3 funerárias. É rápido. Mas assim, ó, é o fake news, né? É uma questão bem importante, né, Julieta? Eu vejo muita preocupação a questão da fake news, porque eu vejo até que com ingenuidade as pessoas, muitas vezes, propagam a fake news de forma ingênua, muitas vezes. Recebi tal coisa. Pensa, checa, gente. Olha bem, eu sempre falo isso na rede social, quando as pessoas perguntam. Mas assim, ó, é o famoso passa, né? É a vontade de passar. Sim, as pessoas não checam os sites oficiais, vê se a informação é correta, sabe? Mas é não querer procurar a informação correta. Eu acho muito ruim isso. Isso atrapalha muito, que tem muitas pessoas que às vezes acreditam literalmente, né? Na fake news. E depois tu não consegue. Tem umas pessoas que tu não vai conseguir desmentir nunca, né? Eu me recebi, passei, então é verdade. Tem umas pessoas que até tem capaz de desistir, né? Olha, a pessoa não confia na informação. Aí tu repassa. Grupos de WhatsApp tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, né? E aí vão indo. É lamentável, a fake news é lamentável. Eu sabe que eu adoro, eu acho assim, o WhatsApp é uma ferramenta incrível de trabalho, de tudo. Para mim, ela é muito útil já há muito tempo, né? Então, sim, assim, ó, ela é excelente. Então, se tu usar bem, como tudo nessa vida, né, Julieta? Se tu usar bem, souber usar bem, com uma coisa poderosa de informação apurada, como tu disseste, checada, ela pode contribuir, pode ajudar muitas pessoas. A gente está vendo muitas pessoas hoje precisando, pessoas que estão precisando, como tu estava falando, cestas básicas. A gente tá precisando. Então, a gente pode usar o WhatsApp, pode usar a rede social para propagar essas informações. Hoje eu vi uma live incrível que o Trigueiro fez, eu acompanho muito o trabalho dele, eu gosto muito. Ele entrevistou o René Silva, que é do Complexo do Alemão. Gente, o que o René falou das dificuldades que eles estão tendo lá no Complexo do Alemão, e eles estão falando muito da questão justamente dessa comunicação dentro das comunidades. Só no morro do Complexo do Alemão são 150 mil pessoas, imagina, né?
É enorme aquilo lá. Então, assim, ó, de como trazer para eles mesmos conseguirem se comunicar e se ajudar e como isso dá resultado. Então, a gente pode fazer isso, cada um na nossa comunidade. Isso Não, e tem a questão também. E tem a questão, né, Liz, dessa questão agora, assim, ó, muita gente vendendo alimentos, né, e marmitex, e estão vendendo e restaurantes de delivery, então, assim, ó, é uma ferramenta importante, né, que serve para todo mundo, assim, no momento de pandemia, está resolvendo o problema de muita gente, né, tem muita gente, as lojas estão vendendo através do WhatsApp, né, várias lojas, o que, por exemplo, eu sou cliente de uma loja, a loja tem o meu telefone, ó, chegou tal mercadoria, papapá, e está funcionando, né. E realmente foi uma ferramenta muito importante que tem que ser muito bem usada, né? Exatamente. E está se descobrindo tantas novas ferramentas nesse sentido, para as pessoas se reinventarem, buscarem. A palavra reinvenção é uma palavra que... Exatamente, é a palavra que eu uso direto, porque assim, ó, a gente está em casa, está cumprindo o isolamento, está fazendo o que pode, mas essa porta vai abrir daqui a pouco, e nós vamos ter que sair para a rua. E assim, ó, como é que as pessoas, é uma preocupação que eu tenho, tá todo mundo em casa, mas tu tá pensando que tu vai fazer o quê? É o momento de pensar. Eu assim, ó, tem várias pessoas que, até principalmente idosos, que não sabiam usar um telefone para fazer uma chamada de vídeo. Alguém vai ter que ensinar. Será que daqui a pouco vale a pena eu começar a atender idosos, ensinar como é que usa o celular? Daqui a pouco eu dizer assim, olha, eu tenho um salão de beleza, mas eu vou quebrar. Eu não vou ter condições de trabalhar sozinha, mas eu tenho uma amiga que tem outra. Será que nós vamos fazer uma fusão e ficar com um só? Sabe, as pessoas têm que ficar em casa, mas têm que ficar pensando. Olha, eu sou de um ramo de festa e que está parado. Eu vou, sei lá, eu vou procurar fazer máscara, sabe? Se eu faço roupa, eu tenho a nossa professora de corte e costura, que ela está trabalhando, que faz vestidos de festa, vestidos de noiva, ela está trabalhando muito em fazer máscara, ela está fazendo muitos uniformes para os hospitais, então assim, ó, as pessoas não podem ficar, assim, ó, me preocupa as pessoas estarem em casa esperando a porta abrir. Uhum. A porta vai abrir e tu vai estar parado olhando assim de um lado para o outro, e agora? Verdade. Muita gente vai estar desempregada, então assim, ó, tu tem que pensar no que tu vai fazer. Tu tem que te programar. Eu acho que a palavra no momento é te organizar. Alguma coisa vai ter que fazer. Bom, se eu fazia um artesanato X que eu sei que não vai vender, sei lá, eu vou ter que fazer bolinho. A gente vê mas é o momento. A gente vê, né, Julieta, por exemplo, que tem esse setor de festas, de shows, de eventos, foi fortemente afetado, né? Fortemente. Sim. Pessoas que a gente sabe que eu tenho amigas minhas que tinha uma empresa que animava festas, fazia todo esse trabalho bacana, empregando muitos jovens, muitos profissionais também. Então agora está se reinventando, está entregando as máscaras com aqueles personagens para fazer as pessoas usarem a máscara, porque, né, foi aquela questão, vamos todo mundo usar máscara agora, então, pelo menos, né, estamos aí usando. Então, assim vai, como tu está dizendo, é preciso ver essas brechas, essas luzes que se abrem e as parcerias, né, Julieta, que eu vejo assim que as parcerias são muito importantes. Sim, as pessoas têm que se unir nesse momento. Eu tenho um colega que trabalhou até comigo aqui na RBS, o Douglas, que ele é músico, e ele parou tudo, né? Ele faz muitos eventos. Então, ele tá fazendo serenatas, né? Trocando em vários locais e tá sobrevivendo. Então, assim, as pessoas têm que buscar uma alternativa de que, assim, ó, vai ficar muito difícil para todo mundo. Tem uma perguntinha aqui que eu vou ter que te fazer, porque senão o Fernando vai ficar chateado. Qual foi a história que tu não acompanhou, mas gostaria de ter feito? A pergunta dele, hein? Uma pergunta bem difícil, sabe? Uma história que eu não acompanhei. Na minha cidade eu acho difícil. Mas assim, ó, eu tenho uma história que eu não... Eu até vou pensar uma história que eu não acompanhei aqui, mas que eu gostaria de ter feito. Mas assim, ó, eu gostaria de ter feito uma coisa assim, ó, que eu tenho um encanto, que nada me impede que um dia eu vou fazer. Mas eu gostaria muito de ter feito uma entrevista com Barack Obama e Michelle Obama. Sabe, assim, são pessoas que eu acho, assim, que acrescentam muito ao mundo, sabe? Eu acho, assim, que se eu tivesse oportunidade, que eu não tiro de cabeça de fazer uma entrevista com esses dois. Sabe? Estados Unidos elegeu e reelegeu um presidente negro. Foi um casal que fez a diferença no mundo. Então, assim, ó, eu gostaria muito de ter feito essa matéria. Muito, muito mesmo. Sabe? O documentário dela é incrível. Eu assisti, tá no Netflix.
o Minha Eu História. também O livro é assisti. Minha História, né? E o documentário dela é muito legal, dá para ter uma ideia do ser humano, que é o casal, e educaram as filhas dessa forma também, né, Julieta? Assim, a simplicidade deles é fantástica. Naquele momento do documentário que ela está dando a palestra, ele entra com um buquê de flores, né, e senta na beira da poltrona, é fantástico, assim, é muito bom mesmo, E assim, ela abriu mão sabe? de uma carreira, né, Julieta? Advogada super Sim. conceituada nos Estados Unidos. Ela abriu mão quando ele foi eleito senador para não ter problemas, né? Então, olha só, aí tu vê a questão ética muito presente, né? É muito correto, um casal muito Ganhava correto muito mesmo. mais, ela era uma advogada que ganhava muito mais que Renomada, advogada, né? renomada. Ela Renomadíssima, estava né? acima dele, né? Ela estava acima dele praticamente, assim, em termos profissionais, né? E ela abdicou, mas foi muito. É um casal que eu queria muito conhecer. Eu também. Muito conhecer. Mas eu ainda estou pensando, Eu assino. Fernandinho. O pessoal está fazendo um desafio para ti pegar e fazer uma live com ela. Pode ser? Oh, my Ó, God. vai que tu manda uma mensagem e ela topa. Pra E gente. ela, já pensou? Já pensou? Tu Que imagina legal, que né? Que show que legal. seria isso? Que a gente sempre brincou. Fantástico, fantástico. A gente sempre brincou um pouquinho que tu tem esse lado Michelle Obama, assim. Que tu tem essa Ai, queda. quem Esse... dera. Não, mas eu brincava, sabe que eu brincava com isso? Uma vez eu fui entrevistar um promotor e ele disse, não vou dar entrevista agora, não vou dar dizer para a imprensa, promotor não vai falar. E aí eu disse para a assessora do promotor no Ministério Público, disse para ele que é a Michelle Obama. E aí a coitada da mulher foi lá dentro e disse, mas doutor, mas é a Michelle Obama. Ele abriu a porta para ver quem era, eu entrei correndo. Isso tu tá louca? E a gente fez a entrevista. Foi muito Daí divertido, ele né? teve Mas que valeu rir a pena. depois, né? Certamente. Teve que rir depois, teve que rir depois. Eu acho que eu andei por todo canto desse meu Rio Grande, assim, mas eu estou pensando, eu quero contentar meu afilhado, assim, uma matéria que eu não fiz aqui na minha região. Eu não fui Antártida, né, gente? Ó, Eu não fui Antártida. Eu poderia ainda vou, porque eu vivia fazendo matéria de pinguim. Olha aí, meu afilhado. Eu não fui Antártida, por incrível que pareça. Foi uma coisa que eu não fiz, mas que eu ainda posso ir. Pode ainda se inscrever na universidade, depois que passar essa pandemia, ainda posso ir. Eu sempre adorei fazer matéria de meio ambiente, né? Pai, eu com acho que eu certeza. adorei fazer matéria, porque jornalismo, né? A gente aprende de tudo um pouco, né? É. A gente aprende meio ambiente, a gente aprende futebol. Eu acho assim, ó, jornalismo te traz ao bom humor. Eu nunca fui rabugenta por uma pauta. Eu sempre me preocupava em transformar a pauta mais simples numa baita pauta. Eu sempre saí com essa intuição, sabe? Coração Sempre assim, ó, aberto, peito aberto para receber, né? coração aberto. E uma vez, eu nunca me esqueço, do Eloy Zorzeto, um navio argentino pegou fogo na entrada do Porto de Rio Grande. E era 1 hora da tarde, estava eu e o Gaspareto lá. E eu disse assim, bah, o navio pegou fogo. Né? Explodiu a caldeira, os caras estão tudo queimados, e o Eloy Zorzeto dizia assim, Julieta, reúne toda a tua equipe, corre para lá. E eu olhava para o Gaspareto, era eu e ele, era toda a equipe que tinha. Porque a nossa equipe de Rio Grande sempre foi a menor do estado. Era a equipe Fuquinha, como eu dizia, era Fuquinha. Era 2 na frente, 3 atrás. Essa equipe era da TV Rio Grande. E nós fazia chover, sabe? Nós fazia chover, nós entrava por tudo, nós era cara de pau, nós tinha acesso a todo mundo, sabe? Eu acho que a cidade, assim, a credibilidade era muito grande, então eles chamavam para tudo, era de madrugada, fosse o que fosse, a gente sabia de tudo. Então nós saímos tudo correndo, né? Só Eu para saía te tudo avisar, correndo. Juju, ó, vou te fazer aquele sinalzinho básico. O tempo Tempo? falta 1 minuto. O Gaspareto mandou eterna gratidão, Juju. Ah, o Assim, Gaspareto é meu ó, outro filho. O meu saudades Gaspareto é meu outro filho. de você no RBS Notícias. Então, assim, ó, deixa eu te dizer, muito obrigada, querida, por ter batido esse papo. Faltou tempo, mas eu estou muito feliz de ter conversado contigo. Tu é uma inspiração sempre para mim, tá? Muito obrigada. Eu só quero deixar uma frase aqui, que as nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam, do Martin Luther King. Então, a gente tem que falar, né? Que bom que a gente falou, tá? Muito obrigada. Gente, te agradeço as pessoas que participarem e quero dizer uma frase: o racismo Rapidinho. prejudica o país. Beijo.
Bem isso, minha amada. Obrigada a todo mundo que estava com a gente, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.